E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. Gente, eu sei, nós estamos muito sumidos aqui do canal, porém nós vamos trazer um outro vídeo explicando um pouco mais sobre isso, o porquê do nosso sumiço. E esse vídeo agora, na verdade, é para poder atualizar vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui por detrás das câmeras. Como vocês acompanharam nos últimos vídeos, eu e a Isadora estávamos aplicando para o nosso visto para poder morar na Austrália e recentemente nós fomos aprovados. Porém, durante o processo de aplicação, nós decidimos mudar de visto. Inicialmente, nós iríamos com um visto de estudos para a Austrália e é justamente por isso que, como nós trocamos e vocês não puderam ter essa experiência sobre como funciona, como é que rola todo esse trâmite de ir morar como estudante na Austrália, é que nós trouxemos uma pessoa aqui. O Danilo, ele é um inscrito aqui do canal e ele estava acompanhando toda essa nossa saga e teve a iniciativa de aplicar para o visto de estudos para a Austrália. Recentemente vocês viram que eu e a Isadora nós fomos aprovados e o Danilo também foi aprovado recentemente. Para ser mais sincero com vocês, o Danilo vai chegar na Austrália primeiro que a gente. Olha só, ele já está embarcando no mês que vem, ele fez todo esse processo e no vídeo de hoje nós queremos entrevistar o Danilo para poder compartilhar de como foi toda essa experiência dele, como está sendo, na verdade, essa preparação para embarcar para a Austrália. O Danilo vai falar todos os trâmites que ele realizou para poder fazer essa aplicação e ser bem sucedido. Então, se você tem interesse em morar na Austrália ou fazer uma aplicação de visto como essa agora no ano de 2024, fica no vídeo de hoje que está bem legal. Eu tenho certeza que ele vai colaborar em algum ponto aí no teu planejamento. Bom, pessoal, então esse aqui é o Danilo. Eu vou deixar o Danilo se apresentar. Afinal de contas, o Danilo, ele entrou nessa jornada de ir para a Austrália junto comigo e com a Isadora, vamos dizer assim. Porque no mesmo período que eu e a Isadora, a gente estava se planejando a ir para a Austrália, que a gente compartilhou isso pela primeira vez aqui para vocês no canal, o Danilo foi um dos telespectadores, vamos dizer assim, que assistiu esse vídeo também, porque ele também estava se planejando para ir para a Austrália. E aí casou o momento dele também fazer a aplicação do visto dele para ir para a Austrália. E recentemente nós tivemos duas boas notícias, tanto para mim quanto para a Isadora, quanto para o Danilo. Então é justamente sobre isso que a gente vai comentar um pouco aqui no vídeo de hoje e vai compartilhar com vocês um pouco dessas experiências. Até porque nós estamos indo com um tipo de visto e o Danilo está indo com outro tipo de visto. Então é justamente sobre isso que a gente vai conversar e vocês aí de casa vão poder decidir qual é o melhor visto aí de acordo com o perfil de vocês, beleza? Então, só para a gente começar aqui, Danilo, por favor, diga para o pessoal de onde você é, o que é que você faz atualmente no Brasil e quais são seus planos aí com a Austrália. Quando que você está partindo para a Austrália? Pode ficar à vontade. Certo. Primeiramente, meu nome é Danilo e eu moro no sul do Piauí, que é uma cidade chamada São Raimundo Nonato. Atualmente, hoje aqui, minha família é envolvida com odontologia, eu acabei me formando em odontologia também. E, assim, eu sempre tive muita vontade de sair do país e tudo, fazer algum tipo de mestrado, doutorado fora. E surgiu a oportunidade de ir para a Austrália. E, assim, após muita pesquisa, eu pesquisei outros países e tudo, questão de custo de vida, de perspectiva para o futuro e tudo. A Austrália caiu como uma luva, porque eu sempre fui muito, assim, eu gosto muito de natureza, de questão de uma vida mais saudável e tudo, e olhando a Austrália, foi a que se encaixou mais com o meu perfil, assim, relacionado às pesquisas. E logo eu entrei em contato com o Pedro, que também é consultor do Gabriel. E aí ele me deu várias dicas, fiquei super empolgado. Foi questão assim de 3 semanas, eu já estava montando os documentos para aplicar para o visto. E assim, com um mês e meio, acho que 2, eu já tinha aplicado para o visto, estava só esperando. Foi muito rápido. E aí teve aquele processo, né, que a Austrália mudou visto esses tempos agora, que aumentou de valor, inclusive o meu foi um dos que tiveram um maior valor Nossa, agregado, que foi de tipo de $700, foi para 1.600. Minha intenção de ir para a Austrália mesmo, por agora, é estudar o inglês. Eu preciso fazer um teste de proficiência, que no caso é TOEFL e IELTS, e para mim conseguir entrar no mestrado, e assim conseguir fazer um doutorado, alguma coisa do tipo. No momento eu ainda não estou com muita intenção de validar minha profissão lá. Estou indo para a Austrália dia 19 de setembro agora. Nunca viajei para fora do país, para fora do país antes. Vai ser uma experiência assim para mim única e eu espero só coisa boa mesmo. que legal. A tua experiência ela acaba sendo bem similar à nossa da primeira vez que a gente foi sair do Brasil. Nós também nunca tínhamos saído do Brasil.
A primeira vez que nós saímos foi justamente para poder fazer o intercâmbio, só que na Irlanda. E uma coisa que tu falou é muito importante, e eu acho que foi uma das coisas também que nos chamou a atenção, tanto na Irlanda quanto na Austrália. De, como estudante, abrir portas para outros tipos de visto. Então, tanto a Irlanda quanto a Austrália, eles são países que abrem porta para os imigrantes. Claro, desde que o imigrante ele seja dedicado e ele consiga progredir ano após ano na sua vida de imigrante. Então, esses países, eles não são países para quem é relaxado, vamos dizer assim. Porque se você for relaxado, você vai entrar e vai sair do país com a mesma facilidade que você teve para poder aplicar o seu visto pela primeira vez. Agora, falando sobre a tua escolha para a Austrália. Antes disso, tu chegou a planejar, por exemplo, Irlanda, Estados Unidos, Canadá? Sim, inclusive, eu sempre tive uma, assim, digamos, uma admiração por esses países, assim, do outro lado, né? E, tipo, eu já tinha pesquisado sobre Nova Zelândia, tava na minha lista, né? Nova Zelândia, Austrália, tinha, voltando para a Europa, tinha Noruega, tinha a Irlanda também. Só que, assim, esses países, até eu fiquei pensando, já vou gastar uma grana indo para esses países mais perto e, assim, uma experiência que eu já conheço, digamos assim. Eu tenho parentes que já moraram lá e tudo. Eu preferia optar por uma experiência que seria única para mim, assim, eu tivesse mais intimidade, que é o caso da Austrália. Assim, o maior receio que eu tinha da Austrália era a questão do visto. Porque eu tinha visto que os vistos não eram tão fáceis, era uma questão que você tinha que ter um bom aporte financeiro, essa questão de comprovar renda e tudo. Mas o Pedro me diz, assim, digamos que ele me ajudou a tirar essa impressão, essa falsa impressão, e fez com que desse certo. Eu mesmo, toda semana eu tava, Pedro, será que vai dar certo, Pedro? Aí, mas enfim, deu certo. Só para poder situar aqui o pessoal, toda hora que eu e o Danilo a gente fala Pedro, né? Pedro, Pedro, Pedro. Ah, sim. O Pedro, só para vocês poderem entender. Bom, eu e a Isadora, quando nós começamos a pesquisar sobre a Austrália, eu digo que um grande influenciador disso foi justamente o Pedro. O Pedro é um amigo nosso e ele trabalha numa agência de intercâmbios chamada Mundus, e através da Mundus e da agência que ele trabalha, ele apresentou a Austrália para a gente, fez uma apresentação sem compromisso nenhum para mim, para a Isadora, falou todos os benefícios, até porque ele morou por muitos anos na Austrália e ele tem propriedade para poder falar sobre o assunto. Então, depois dessa conversa com ele, nós tivemos a iniciativa de começar a aplicar o nosso visto ou tentar saber qual seria o melhor visto para a gente poder morar na Austrália. E aí o Pedro abriu um leque de opções para a gente, assim como possivelmente ele fez para ti, Danilo. Ele deve ter, Sim, com certeza. né, entendido qual é o teu perfil, entendido quais são Não, tuas só ânsias. te cortando aqui, na hora que eu falei meu perfil para ele, ele falou bem assim, já está aprovado. Organizar a mesma questão dos documentos que dá certo. Essa é a segurança. Como o Danilo falou, a Austrália ela é um pouco seletiva, vamos dizer assim. Então, não é qualquer pessoa que vai entrar na Austrália. É justamente por isso que é muito importante que vocês façam uma análise de perfil para poder saber se o perfil de vocês é condizente com o que a Austrália está precisando. Porque a Austrália, vamos dizer que ela só deixa entrar quem realmente vai contribuir de alguma forma com o país. Então, justamente por isso, é importante que vocês procurem alguma agência de confiança. É justamente por isso que eu até recomendo a Mundus, porque o Pedro é amigíssimo nosso, foi ele que também ajudou aí o Danilo, fez a aplicação do visto. Na verdade, está ainda com o Danilo caminhando, até porque o Danilo, nesse momento, ele está no Brasil, mas daqui a pouco mais de um mês ele está embarcando para a Austrália. O Pedro ele está acompanhando o Danilo durante todo esse processo. Então, eu recomendo, para que vocês não percam dinheiro tentando fazer uma aplicação de visto para a Austrália, que vocês entrem em contato com alguma agência de confiança, e justamente por isso eu vou deixar aqui o link da Mundus para que vocês consigam falar lá com o Pedro na descrição desse vídeo. Bom, então voltando aqui para o que a gente estava falando, isso que tu falou é realmente muito importante, da pessoa ter um perfil para poder imigrar para a Austrália, né? Então, Sim, quando o Pedro estava falando contigo, ele já te deu logo de cara que era um foi. aprovado, foi isso? Era um bom perfil e não tinha por que a Austrália não aprovar meu perfil. Inclusive, quando aprovou, foi 15 dias, assim, para aprovarem meu visto. Ele disse que foi tempo recorde, assim, nunca tinha acontecido, né, de aprovar tão rápido. Então, E para a aí, galera não ficar tipo, mas quando eu apliquei, levei um mês e meio. Teve gente que já demorou até mais tempo.
O caso do Danilo foge à regra, viu? Então, o caso do Danilo Uhum. realmente foi um tempo recorde, 15 dias realmente para aplicação de um visto para a Sim. Austrália. Foi De muito estudante rápido ainda. de estudar. E ainda estava nesse momento, né, de transição, que assim o povo estava até com medo de aplicar por conta dessa mudança nos vistos e tudo. Mas, assim, eu fiquei apreensivo também, vou mentir, mas graças a Deus deu tudo certo. Assim, o que me ajudou muito realmente foi a agência de intercâmbio, porque eu acho que realmente não tem. Assim, dá para você pesquisar e tudo, assumir a responsabilidade, mas ter alguém ali que já sabe, que já passou por aquilo dali, já ajuda muito. Assim, pelo menos na questão de você não perder dinheiro também, porque é caro. Também não é tão baratinho, não. É uma aplicação muito cara. E outro detalhe é que durante o processo de aplicação para o visto de estudos para a Austrália, você precisa fazer uma espécie de carta para o governo australiano Sim. explicando quais são as suas intenções no país para estudar lá e tudo mais. Então, fazer essa carta com auxílio, gente, vocês não têm noção do quão é diferente, porque te dá uma segurança a mais. Minha carta eu fiz, tava ok, só que aí teve algumas, na hora da tradução, teve alguns ajustes e tudo, mas foi bem tranquilo. O Pedro me ajudou só com dizendo o que é que eles queriam, né? Por exemplo, o que é que eles querem? Eles querem que você contribua para o país, né? Tipo, falar qual o seu objetivo em ir para lá e qual é o objetivo de você ir para lá e voltar para o seu país. Tipo, o que é que você vai trazer de bom da Austrália para o seu país? Sim. Então é muito mais essa questão da troca. O que é que a gente vai trocar aqui, entendeu? Bom, então agora uma pergunta que não quer calar, e muita gente já perguntou isso para a gente também aqui no canal: para onde nós vamos na Austrália? Nós já temos alguns inscritos que, na verdade, já estão na Austrália, começaram a assistir os nossos vídeos de planejamento para a Austrália durante o processo de embarque deles, vamos dizer assim. Então, tem algumas pessoas que já estão morando lá na Austrália. Inclusive, a gente pode preparar depois outro conteúdo sobre as nossas expectativas com a Austrália e a realidade do pessoal que já está do lado de lá. Eu acho que seria um vídeo bem interessante, então, se vocês tiverem interesse de um vídeo como esse aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em produzir um vídeo como esse para vocês. Qual foi a cidade que te chamou a atenção na Austrália e para onde tu está indo? Bom, primeiramente a Austrália como um todo, para mim, já chamou muita atenção, mas tem algumas cidades que, por exemplo, no meu caso, eu vou para Gold Coast e lá é uma cidade que é totalmente praiana, assim, uns 70 quilômetros de faixa de areia que percorre a cidade inteira, né? O primeiro fator, o clima. O clima de lá é bem similar com, pelo menos da minha região aqui, do Brasil, não é tão frio, mas também dá para pegar um solzinho durante o dia, durante algumas épocas do ano. Outro fator da cidade seria também a questão do lifestyle da cidade. É uma cidade praiana, tipo, tem várias atividades, tanto tem trilha para fazer, trekking, dá para andar de bike nos parques lá em volta da cidade, dá para surfar, dá para fazer várias atividades aquáticas e tudo. Eu vi que em Gold Coast, ali nas redondezas, também tem parques temáticos, como da Warner Sim, Bros. É uma cidade, assim, bem viva, né, eu diria, não é aquela sim, cidadezinha sim, sim, sim. pacata. Vamos Uhum. partir para o próximo tópico aqui, que foi um tópico que, vou te confessar, que me encheu muitos olhos. Quando eu e a Isadora, a gente estava planejando ir para a Irlanda, a coisa que mais me chamou a atenção na Irlanda foi justamente o fato dela ficar dentro da União Europeia e facilitar ali as viagens pela Europa, e o salário. O salário mínimo irlandês é um salário mínimo excelente a se comparar com os outros países ali da União Europeia. E quando o Pedro apresentou a Austrália para a gente, foi a mesma coisa que nós conseguimos enxergar na Austrália. A localização ali da Austrália, quando você olhar no mapa, você vai ver que tem muitos países ali fantásticos ao redor. Inclusive, eu e a Isadora estávamos viajando pelaquela região ali, pelo Sudeste Asiático e tudo, e nós conhecemos alguns países fantásticos, que sem dúvida nenhuma a gente tem que visitar, e nós deixamos, por enquanto, de visitar muitos países ali que nós temos interesse. E nós vamos fazer isso agora, quando a gente for para a Austrália. Porque caso você não saiba, quando você estiver morando ali pela Austrália, você tem uma facilidade em conhecer aquela região pelo valor das passagens e pelo valor também que você vai estar ganhando quando estiver morando e trabalhando no país.
Por exemplo, só para você situar, você vai ter voos ali de poucas horas da Tailândia, da Indonésia, Singapura, Japão, Vietnã, pode visitar as Coreias aí, os coreanos Uhum. e os sul-coreanos estão bem famosos agora, então fascínio aí pela cultura sul-coreana, também é um bom convite para você morar na Austrália, porque você vai ter uma facilidade em viajar naquela região. Então, como você já conhece meu perfil e da Isadora, a facilidade de viagens é o que mais nos atrai na hora de escolher um país para poder morar. E a Austrália é um país que ela te proporciona isso, principalmente pelo alto salário, quando você está morando lá e trabalhando por lá, você tem um salário realmente muito bom. O salário mínimo da Austrália é um dos maiores salários mínimos do mundo, o que te proporciona um poder de compra fascinante e uma facilidade também para você viajar, curtir férias e tudo mais. E você, Danilo, você tem alguma expectativa de viajar ali por aquela região? Com toda certeza, eu acho que todo mundo que vai para aquele lado ali fica, assim, a gente só vê pela TV, pelo menos eu só vejo pela TV, pelo YouTube. Inclusive eu estava acompanhando essa tua viagem agora lá pelo Sudeste Asiático lá e tudo. Assim, eu já tô ansioso para quando tiver uma fériazinha ali, uns 2 dias, eu pegar um avião e já ir conhecer ali, pelo menos ali perto, o Sudeste Asiático para mim é Tailândia, Bali, tem ali perto, tem Singapura também, que eu tenho muita vontade de conhecer, Nova Zelândia, que é pertinho também, se você quiser ir. Tem a Tasmânia também, que é, mas já faz parte da Austrália, né? Mas ali aquela área ali do mundo é muito rica, tanto em cultura como em, assim, questão da natureza mesmo. É muita coisa bonita que tem para ver. Olha o tanto de país que eu coloquei com salário mínimo, custo de vida. Tipo, Levanta um pouquinho, não consegui ver. tipo, os países, questão de Ah, salário mínimo, custo de vida, a você fez. Austrália sempre em primeiro, né? Porque o salário médio lá, convertendo, dá quase 13 mil reais, né? Tipo, É. é Não, muita o que coisa. mais me chamou a atenção na Austrália realmente foi a questão salarial. A questão salarial, Sim, não, e pra gente, e lá é muito bom, pelo que eu vi, pra quem gosta de trabalhar muito também, sim, porque quem trabalha mais, ganha mais também, né? Lá é bem recompensado, quem faz hora extra e tudo. com certeza. Eu e a Isadora, quando a gente foi para a Irlanda, uma coisa que a gente almejou bastante foi justamente isso, ver qual era o valor da hora Hum. paga lá, o valor do aluguel e tudo, do custo de vida, para saber quanto que ia dar para salvar ali no final do mês. Sim, sim, Então, sim. quando a gente começou a fazer esse cálculo com a Austrália, meu Deus do céu, Não, a empolgação foi grande, viu? Não vou mentir para ti, não. sim, fora, assim, eu também. Porque hoje, apesar de morar no Brasil, eu gosto muito de morar aqui, só que, principalmente no lugar onde eu moro, a gente não tem uma qualidade de vida tão boa e tudo. É uma cidade do interior, 20 mil habitantes, a gente vive uma vida boa, pacata, mas não tem aquela. Ah, vou ganhar muito dinheiro pra quê? Tipo, Uhum. até pra viajar é muito longe, ficar 500 quilômetros de qualquer aeroporto. É, Dificulta muito. Até os lugares perto, por exemplo, aqui eu moro no interior do Pará. Se eu quiser uhum, ir para a capital, que é Belém do Pará, dependendo da época do ano, eu posso desembolsar. Ó, agora, um exemplo agora. uhum, A gente chegou da Europa por Belém. E aí eu não tinha comprado o voo com antecedência de Belém para minha cidade. Quando eu fui uhum. tentar comprar, na mesma semana que a gente tinha chego lá em Belém, o valor da passagem mais barata estava R$ 2.000. Porra. Agora, você compara isso com o salário mínimo do Brasil, Ninguém compra. entendeu? Não tem condição, cara. Não É, tem. é mais do que um salário mínimo para a pessoa poder sair de uma cidade que não é tão longe assim e ir para outra. Sim, eu pegar 40 minutos de avião, tipo, dois Surreal, mil reais. É, surreal. cara. Não, e eu te falo isso com propriedade na questão da Uhum, Irlanda, cara, porque o tempo que a sim, gente ficou ali pela Irlanda, é, é muito bom a facilidade que você tem para poder, tipo, trabalhar e, tipo, no mês que vem você já está com condições de visitar um país vizinho, sabe? Eu e a sim. Isadora só não viajou mais naquele período porque o nosso objetivo lá era outro. Como a gente queria fazer essa viagem de volta ao mundo, Aham, o nosso objetivo era fazer fonte de renda para poder manter a viagem. E aí sim. foi o que a gente fez. Então a gente não viajou tanto assim. Mas mesmo assim, mesmo não viajando tanto, olha o tanto de país que a gente conheceu durante o período da Irlanda. Durante o período lá a gente conheceu Grécia, Reino Unido, Irlanda do Norte, França, Itália, Portugal. Isso porque nem foi muito. E a gente tinha amigo lá que. Não, e assim, a questão
A questão da segurança também, você saber que está ali num lugar onde nada acontece com muita frequência. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, às vezes, quando a gente viaja assim, olhando e tudo, Sim, olhando para trás, vendo se tem alguém, tudo. Mas eu, assim, a questão da Austrália mesmo, eu espero que seja uma experiência legal pra gente, né? sim. Não, eu espero também. Eu, pela experiência que eu já tenho de morar fora, o que mais derruba brasileiro quando está morando fora é a saudade e a Sim. questão da adaptação. Não é todo mundo que se adapta. Por mais que a Uhum. pessoa, nossa, eu tenho vontade de morar fora, não sei o quê, não sei o quê. Quando chega no país que ele tanto almejava, ele vê que não é bem assim. Às vezes, uma pequena coisa que para muitos pode parecer uma grande bobagem, uma grande besteira, para essa pessoa, às vezes, é muito significativo. Na Irlanda, Uhum. por exemplo, eu via muita gente, eu digo que desistindo do seu sonho por conta do frio, tinha gente que desistia por conta da família, entendeu? Uhum. Às vezes tinha gente que não tinha, nunca tinha saído de casa e a primeira vez que saiu de casa foi justamente para morar em outro país. E Uhum. aí, quando se deparou com a realidade, não foi aquilo que esperava. Eu acho que no momento assim o que ia me derrubar mesmo seria o frio. Acho que é por isso que eu fugi, assim. Não sou muito fã de frio, não. É, o frio ele dá muito trabalho, cara, dá muito Dá trabalho. trabalho. Então, até agora a gente estava falando só da gente, de mim e do Danilo. Então, agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre os tipos de visto que nós estamos indo para a Austrália. O Danilo, como vocês já viram, ele aplicou o visto de estudos, que segue algumas regras, e eu e a Isadora, nós também estávamos aplicando o mesmo visto de estudos, porém, uma outra categoria, porque na Austrália você tem várias categorias ali dentro do visto de estudos. Você tem que ver qual é a melhor que se encaixa no seu perfil e seguir essa linha. Então, o nosso atual visto é o Working Holiday Visa. É um tipo de visto que ele não se adequa para todo mundo. Porém, pode ser que você que esteja assistindo aí do outro lado se encaixe nos perfis de alguns desses dois vistos que nós vamos falar agora. Então, agora, o Danilo vai falar aqui para a gente um pouco do que é que ele precisou para poder aplicar e ser aprovado no visto de estudos da Austrália, e eu depois vou falar um pouco, apesar de já ter falado aqui no canal, quem quiser assistir esse vídeo completo já tem aqui no canal. Vou falar um pouco do que é que eu precisei e do que é que você vai precisar se você quiser aplicar para um visto similar ao que eu e a Isadora também estamos indo para a Austrália. Então, Danilo, conta aqui um pouquinho para a gente o que é que tu precisou fazer, quais foram os requisitos que tu precisou cumprir para poder Uhum. ser aprovado no visto de estudos na Austrália. Só para começar, né? Eu comecei, como o meu visto é de estudante, eu precisaria estar matriculado em algum curso lá na Austrália. Podia ser de inglês, algum curso técnico, mas o de inglês é o mais comum e é o que mais aceita, né? E o primeiro passo foi fechar com a agência a questão do curso de inglês, da duração de semanas e tudo, e receber uma carta que eles chamam de COI, que é a carta de aceite da escola, dizendo que você está matriculado e que você vai passar tantos dias lá nas aulas. E o seguro-saúde. Eu acho que esses dois são os principais, que você não pode deixar de ter, não tem como passar sem ter. Com esses dois documentos, o COI e o seguro-saúde, você vai para os documentos pessoais, que no caso é aqueles passaporte, documento de identificação. Eles pedem também os extratos bancários dos últimos 3 meses. E no meu caso, essa parte eu vou deixar por último para falar, porque foi uma parte onde eu ainda dei uma sambada ainda. Mas além dos extratos bancários, eles pedem, se você tiver empresa, eles pedem o contrato social da empresa, questão de CNPJ. E a carta É, de intenção, né, que você fez. e pronto. E a carta de intenção. Essa é a carta de intenção. Carta de intenção é mais para você dizer quais são suas intenções em ir para lá. E se for boas suas intenções, que eu acho que a maioria tem intenção boa, vai ser aceito essa carta também. E por fim, teve a parte da comprovação financeira. No meu caso, eu estou indo com o dinheiro que eu vendi meu carro. Peguei o dinheiro e serviu como aporte financeiro. O que é que eles pedem para quem é estudante lá? Eles pedem para você colocar um pouquinho mais, que no meu caso foi, segundo os cálculos que eles fizeram lá, o pessoal da agência, eles me disseram que seriam 40 mil reais que eu teria que comprovar de ter em minha conta
como reserva. Essa questão, eu não tinha o dinheiro ainda no momento, e aí eu acabei que eu tive que adiantar essa questão da venda e tudo, e colocar o dinheiro na minha conta de alguma forma. Isso eu tive que fazer para dar certo, né? E além disso, se você não tiver esse dinheiro, pode ser de alguém, de algum terceiro. No caso, um sponsorship, que é como se fosse um patrocinador, né? No meu caso, além desse dinheiro que estava em minha conta, eu coloquei um sponsorship, que ajuda também, né? Um patrocinador. No caso foi minha mãe, aí no caso dos documentos dela foram os mesmos que o meu, documento de identificação, contrato social de empresa, extrato bancário. É, e assim, eu acho que o fator que a Austrália também quer saber, a maioria desses países que recebem muitos imigrantes, é se o imigrante tem condição de se bancar lá. Eu acho que é o que eles mais pegam no pé, é se você tiver realmente dinheiro para gastar no país deles. E assim, eu estava com medo nessa parte porque esse dinheiro eu consegui rápido, né? E assim, eles pedem pelo menos 3 meses digamos, de estabilidade na conta, o dinheiro. Eles querem que o dinheiro esteja lá parado pelo menos uns 3 meses. Mas não deu problema nenhum para mim, né? A Austrália também, foi muito legal você ter falado dessa questão de ter um sponsor, porque muita gente se pega nesse momento querendo saber como que vai fazer para poder comprovar esse montante, porque querendo ou não, é um valor alto para a Sim. maioria dos brasileiros, e isso que o Danilo falou realmente é verdade, você consegue comprovar através de um parente, um amigo, que consiga comprovar na conta bancária dele, não precisa transferir o dinheiro para você, de que ele vai te auxiliar nesse processo, durante esse período que você vai estar estudando na Austrália. Então, você consegue ter ajuda aí externa para poder fazer essa comprovação financeira. Outra coisa muito importante é que a Austrália ela quer saber o que é que te segura no Brasil, né? O que é que vai Uhum. garantir que depois que você Sim. estudar, você vai voltar para o Brasil. Porém, isso não quer dizer que você não vai poder continuar na Austrália depois se você optar por continuar. Por exemplo, Uhum. ele está indo para lá agora com uma quantidade fechada de tempo que ele vai poder permanecer na Austrália. Tanto é que ele fez a comprovação financeira para essa quantidade X de meses que ele vai passar na Austrália. Uhum. Entretanto, se o Danilo, depois que estiver na Austrália, quiser permanecer por mais tempo no país, ele pode permanecer tranquilamente. Ele vai fazer renovação de curso, ele pode fazer migração de visto, ele pode continuar no país desde que ele também cumpra os requisitos para poder fazer essa extensão de visto. Então, você que está pretendendo ir. Outra coisa muito importante, já que eu volto a falar para vocês. Outra coisa, se você está pretendendo ir dessa forma, você consegue e com, por exemplo, 3 meses, a partir de 3 meses, para poder estudar e trabalhar na Austrália, e se optar por ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí já fica a seu critério. Outra coisa que eu lembrei aqui agora é de que tem uma coisa muito legal sobre a Austrália, que eu não sei exatamente se funciona para todos os tipos de visto de estudos, você pode entrar em contato com a Mundus e tirar essa dúvida, que na Austrália você pode, por exemplo, pagar, vamos dizer assim, a entrada, as primeiras semanas aí do seu curso, e aí depois que você já estiver lá na Austrália, você começa a pagar o restante do seu curso e as suas renovações. Então, isso é uma coisa muito legal, coisa que não dá para fazer em outros países, porque você tem que pagar o curso inteiro, o curso fechadinho, para poder entrar no país. Então, é um ponto que, ao Uhum. meu ver, né, a se comparar com outros países que têm intercâmbio, é um ponto muito favorável para a Austrália. Danilo, uma coisa muito importante. Você aplicou para um visto de estudos com uma duração de quanto tempo? Meu visto de estudos, eles são de 20, não, são 5 meses e um mês de férias. Aí, no caso, eu vou passar um mês estudando e trabalhando meio período, né? E vou passar um mês de férias, que aí nesse mês de férias eu posso até trabalhar full time. Então, olha só, o visto Danilo, ele dura, no total, contando com as férias, cerca de 6 meses. Mas, como eu falei, nada impede que o Danilo venha fazer renovações para esse visto. Então, ele pode continuar fazendo extensões durante o período que ele desejar e que o governo australiano também achar que é de bom grado o Danilo fazer essas Uhum. renovações. Já no visto que eu e a Isadora aplicamos, ele tem uma duração mínima de 1 ano e nós também podemos fazer renovações até 3 anos. Então, nós podemos ficar até 3 anos com esse visto.
Que visto é esse? É o visto do Work and Holiday. Ele é um visto que é para, como o próprio nome já diz, ele é para você descobrir o país, passear, curtir um pouco, mas ele também te dá a oportunidade de você trabalhar no país durante esse período de férias, vamos dizer assim. Ele é um visto que ele é um pouco chatinho, eu diria para vocês. Eu deixei algumas coisas aqui anotadas. A primeira coisa, eu não vou entrar tanto em detalhe, porque tem um vídeo inteiro falando só sobre isso. Então, se vocês quiserem conferir, é só correr aqui no canal, que já tem um vídeo falando sobre isso. Mas ele é um visto, eu deixei aqui algumas ressalvas, bem caro, tá? Ele é um visto que só a aplicação dele, sem ter a garantia ainda de a gente vai ser aprovado ou não, ele vai girar em torno aí de 9 a 10 mil reais por pessoa, só para você iniciar o processo de aplicação dele. Então, é um visto que ele vai sair bastante do seu bolso. Porém, ele tem algumas ressalvas. Por exemplo, a pessoa, para poder aplicar para um visto como esse, a primeira coisa que ela tem que ter é um inglês fluente, certo? Como que você vai comprovar essa sua fluência no inglês? Você fazendo alguma das provas de proficiência que o governo australiano aceita. Então, no meu caso, meu e da Isadora, minha esposa, nós comprovamos através do IELTS, que foi uma prova bem cara. Eu paguei, vou só falar para vocês aqui que eu tenho uma colinha aqui do meu lado. Eu paguei no IELTS, deixa eu ver aqui, aqui, eu paguei cerca de R$ 1.000 e a Isadora também pagou cerca de R$ 1.000 só para poder fazer essa prova. Outra coisa que você tem que ter é US$ 5.000 australianos também parados na sua conta, da mesma forma que o Danilo mencionou anteriormente. Outra coisa que você tem que ter é graduação. Você tem que ter o ensino superior completo ou incompleto. No caso das pessoas que têm o ensino superior incompleto, ele tem que conseguir comprovar de alguma forma que ele tem pelo menos 2 anos aí de estudos após finalizar o seu ensino médio. 2 anos não, desculpa. Pelo menos 3 anos de estudo após finalizar o seu ensino médio. Então, ele é um visto que ele não é para qualquer pessoa. Você tem que ser fluente em inglês, você tem que ter uma graduação, você tem que ter, de certa forma, uma condição financeira de permanecer na Austrália durante esse período, porém, é um visto que, na contramão, vai te permitir trabalhar full-time no país, porém, se você tiver a intenção de estudar, como, por exemplo, o Danilo, ele almeja fazer um mestrado ou possivelmente um doutorado na Austrália, se você tiver essa intenção também de progredir na sua carreira, talvez esse visto ele não seria muito bem-vindo no seu caso, porque você existe uma limitação em relação a estudos. Quem vai com esse visto, com Working Holiday Visa para a Austrália, ele tem um limite na quantidade de meses e de semanas que ele pode estudar no país. Então, você tem que ficar atento e ver se isso serve ou não para você. Para ficar mais fácil para ti, de duas uma. Ou tu corre no nosso vídeo que nós já produzimos falando sobre esse visto nosso, nós temos vídeo completo falando sobre o Work and Holiday Visa e falando sobre o visto de estudos, que é o que o Danilo também está falando aqui com vocês. Então, esses dois vistos, eles já têm completos aqui no canal, mas se você também quiser, você pode fazer uma consultoria gratuita aqui com o pessoal da Mundus e se bobear, falar com o Pedro também, ele vai ter o maior prazer de atender vocês, assim como ele atendeu eu e o Danilo, para poder tirar todas as suas dúvidas e ver, de acordo com o teu perfil, qual vai ser o melhor visto para você imigrar para a Austrália, beleza? Bom, pessoal, escureceu, eu e o Danilo já conversamos bastante por aqui, a gente está caminhando aqui para o final do nosso vídeo, eu espero de coração que esse vídeo tenha contribuído aí no teu planejamento de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. E não esquece de deixar um like também, que isso fortalece muito e ajuda o canal. E assim eu vou entender que vocês estão curtindo essa temática de vídeo aqui no canal, beleza? Afinal de contas, quem já conhece esse canal há muito tempo sabe que esse canal aqui fala de tudo. Fala de imigração, fala de viagem, e mais que tudo, fala da vida, né? Então, eu fico feliz de poder contribuir no planejamento. Seja você que está planejando ir para a Europa, ir para a Irlanda, ou para você que está visando a Austrália como seu próximo destino. Para encerrar, eu queria aqui, Danilo, saber de ti se tu já tem aí algum plano para a Austrália, se tu já está visando alguma coisa para as primeiras semanas, quando tu chegar por lá. Tu já chegou a ter essa conversa com teu consultor, por exemplo, de dicas do que fazer assim que chegar, ou se tu já tem alguma coisa na tua cabeça que tu quer muito fazer assim que chegar na Austrália? Assim, primeiro, eu pretendo pegar alguns empregos que, digamos assim, seriam meio que para não perder dinheiro, digamos assim. Eu já vi que
trabalhar como entregador, dá para tirar um dinheirinho bom durante a semana ali, dá para manter o aluguel, a alimentação. Vi que garçom também, dependendo do seu nível de inglês, dá para desenrolar. Dá muita ativação. Isso, dá muita tipo também, gorjeta. Eu vi que, assim, meus objetivos chegar lá é conhecer a cidade, primeiramente, além de trabalhar, né? Eu tava conversando até com o Gabriel aqui, mas meu objetivo chegar lá é literalmente comprar uma bicicleta, assim que eu chegar lá, fazer as entregas ali, conhecer a cidade de forma geral, assim, e, e conversar com os locais e tudo, buscar informação mesmo sobre a cidade, porque, querendo ou não, são culturas diferentes, é um idioma diferente, é tudo, assim, bem diferente da gente. E minha previsão mesmo é que durante um tempo eu consiga um emprego na minha área, mesmo que seja um estágio, que no caso a área da odontologia. Eu vi que alguns empregos para quem é dentista, você consegue trabalhar como auxiliar de dentista lá, Isso é verdade. e essa questão de auxiliar de dentista lá é uma profissão que paga bem também. E você trabalha, assim, part-time, não é o dia completo. E também não exige muito trabalho com força e tudo. E esse seria o meu objetivo inicial. Começar nesses empregos mais básicos e conseguir um emprego na minha profissão. E depois de juntar uma grana e tudo, dar entrada no meu MBA ou então no mestrado, que é o meu objetivo. Perfeito. O começo do Danilo aí, eu até comentei com ele aqui, quem já conhece aqui o canal, lembra aí dos vídeos de entrega de comida lá na Irlanda, foi bem similar ao nosso. Nosso primeiro objetivo, e eu até recomendo para você que está pensando em migrar para qualquer país que seja, que tu tenha na tua mente algum trabalho que tu consiga, não que tu consiga assim que tu chegar, mas que tu já consiga de início parar de gastar o dinheiro que tu guardou para poder ir para lá. Que aquele dinheiro que tu comece a gastar lá no país seja um dinheiro que venha já do teu próprio trabalho, dos teus freelancers, nem que seja um trabalho esporádico, assim, de uma, duas vezes por semana, mas isso já ajuda muito a amenizar o rombo que fica aí na tua conta bancária quando tu chega nas primeiras semanas. Porque as primeiras semanas são as mais caras em qualquer lugar. Sim, Porque quando você chega num país, você vai ter que pagar acomodação, chip de celular, se bobear vai ter que comprar roupa nova, dependendo do lugar que você está indo, porque sei lá, na região que você morava não vendia roupa adequada para aquele lugar, lugares frios, por exemplo. Então, essa primeira semana você vai fazer o seu primeiro mercado também, e o primeiro mercado vocês já estão cansados de saber disso, é o mais caro, vocês sabem disso, a gente já mostrou para vocês. Então, justamente por isso, a primeira semana ela é a mais cara que vocês vão ter. Então, para poder amenizar esse rombo aí, trabalhos como esse, de faxina, de entregador de comida, são trabalhos que, de certa forma, você consegue com uma maior facilidade, e isso faz com que o dinheiro não evapore da sua conta bancária. Então, se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça, que isso vai ser muito bom para a sua condição financeira e até mesmo para você se estabilizar em um período mais curto, eu diria, no país que você deseja morar. Então é isso, Danilo. é Muito isso. obrigado pela tua contribuição aqui. Eu espero que a galera tenha tirado as dúvidas sobre o visto de estudos na Austrália, porque, afinal de contas, o visto de estudos, como eu já falei no início do vídeo, é um visto que ele abre portas para brasileiros no mundo todo, e a Austrália é um desses países que abre porta para nós brasileiros, eu diria até que de uma forma barata, a se comparar agora com os novos cursos de intercâmbio que estão tendo aí pela Europa, pelo Canadá, pelos Estados Unidos. É sim um valor até consideravelmente barato, porque, como eu disse para vocês, você consegue ir pagando um valor baixo e depois que você estiver dentro do país, você consegue ficar fazendo renovações. Então, isso é excelente para você que deseja morar por um longo período fora do Brasil. Então, é isso, Danilo. Você quer dizer Pronto. mais alguma coisa para o pessoal? Quer se despedir? Quer deixar um recado? O recado que eu quero deixar é que todo mundo corra atrás do seu sonho aí, não deixe passar as oportunidades e coragem. Só a mensagem que eu quero deixar. Isso. Coragem para todo mundo aí. Bom, muito bom. Coragem é É, essencial, cara. Assim como a sim, gente, Danilo também teve essa decisão num período muito curto, não foi, Danilo? Relembra, sim. relembra aí, com quanto tempo foi da hora que você decidiu até começar a aplicar o visto?
Rapaz, eu decidi, acho que em 3 semanas, que eu ia para a Austrália. Aí eu entrei em contato com o Pedro. Aí, mais umas 2 semanas, eu já tinha pago a escola e já estava separando os documentos. Aí foi questão de 1 mês e meio, já estava com visto. Acho que de preparação teve 4 meses aí. Foi a mesma coisa, vocês já sabem, nossa vida aqui é um livro aberto para vocês sabem também que a nossa história é bem similar. Acho que é por isso que o feeling bateu aqui com o Danilo, porque a gente Sim. acaba sendo similar em muitas coisas. Aham. Então é isso, pessoal. Eu espero de Pronto. coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço em todos vocês. Lembrando, se ficou com alguma dúvida, se quer entrar em contato com o Pedro, assim como eu e o Danilo estamos em contato com ele, o link está aqui na descrição para falar com a Mundus, para falar com o Pedro. E a consultoria, cara, é gratuita. Então corre, aproveita, tira as dúvidas de vocês e faz uma análise de perfil para poder entender qual é o melhor visto para vocês, se a Austrália é realmente um país bom para você, ou se bobear, a Irlanda, nossa antiga casa, é um país ideal para vocês. Vai lá, faz essa análise de perfil que eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. E assim vocês vão fazer igual o Danilo, vão dar um tiro certeira e vão ter uma certeza maior de que o visto de vocês vai ou não ser aprovado. Então não joga dinheiro no lixo, corre, fala aí com a Mundus, que eu garanto para vocês que vai dar bom, viu? Então um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.